Existe um fenômeno bizarro na internet que são as lésbicas ativistas que atuam quase como se fossem recrutadoras pro time das lésbicas. Você não faz ideia do que eu tô falando? Bom, basicamente são umas influenciadoras que fazem ativismo da causa lésbica e sempre que possível elas gravam algum vídeo falando: se você não consegue ficar com nenhum cara, se todos os seus relacionamentos fracassam, é porque você é lésbica, mana. Fica com uma mulher, a sua vida vai mudar, vai ser tudo tão incrível. O seu problema é que você continua se relacionando com homem. Para de se relacionar com homem, começa a se relacionar com mulher e vai tudo dar certo. Você vai viver um paraíso. E é claro que isso não poderia estar mais distante da realidade. A gente, inclusive, tem estudos que demonstram que os relacionamentos lésbicos são os mais tóxicos, os mais violentos e os mais fracassados de todos. Sim, acredite se quiser, a probabilidade de ser vítima de violência doméstica estando num relacionamento lésbico é consideravelmente maior do que se você estiver num relacionamento hétero, e ainda maior do que se você estiver num relacionamento gay. Então os números já refutam a narrativa dessa militância. Só que hoje a gente vai aprofundar um pouco mais nessa questão, porque uma seguidora aqui do canal compartilhou comigo um vídeo onde uma lésbica traz o seu relato real de como são esses relacionamentos. Não é a primeira vez que a gente vê algo assim. Eu já gravei um vídeo há um bom tempo atrás mostrando a história de uma atriz americana que se descobriu bissexual e aí quando ela começou a sair com mulheres, ela começou a entender as reclamações dos amigos homens dela, que sempre reclamavam de algumas atitudes feministas que na cabeça dela não eram nada demais. Os homens estavam exagerando, aí ela começou a sair com mulheres e ela percebeu que as reclamações tinham fundamento, que realmente era muito frustrante. Já trouxe também um relato de uma cantora brasileira que disse que já sofreu muito na mão de mulher e que ela achava que não gostava de homem, que não sentia nada, que não conseguia se relacionar com um homem, aí experimentou ter uma relação com um homem e percebeu que sim, que funcionava, que ela gostava, que dava certo. E se eu não me engano, não tem muito tempo, também teve uma outra tretinha envolvendo a Kéfera e uma outra influenciadora, onde elas falavam sobre um elemento em comum, que seria uma garota que já tinha se relacionado com as duas e com até umas outras garotas, e que essa garota era extremamente problemática, extremamente tóxica, e a própria Kéfera, uma militante de mão cheia, né, a mulher que popularizou o mansplaining aqui no Brasil, ela foi obrigada a admitir que mulheres também podiam ser extremamente tóxicas e problemáticas dentro dos relacionamentos e que ela começou a se relacionar com garotas e também sofreu nas mãos delas. Ou seja, esse papo de que o problema são os homens não cola mesmo. Mas é sempre mais impactante ver alguém com experiência de causa falando. Eu só assisti o comecinho do vídeo, depois separei para reagir aqui com vocês, mas já deu para entender mais ou menos a direção para onde esse relato vai. Então se você ficou curioso, se você quer ver o relato dessa lésbica contrariando a narrativa dessas recrutadoras que falam que o mundo lésbico é maravilhoso e os relacionamentos são perfeitos e que toda mulher tinha que ser lésbica, já sabe, é só ficar comigo logo depois da vinheta. Você já garantiu a sua assinatura na Nerdola Comics? Pois é, agora a gente tem um plano de assinatura lá no Apoia-se com várias categorias. Você pode ser um sidekick Nerdola para ter o seu nome em todas as HQs, ou então você pode ser um capitão Nerdola que tem uma série de benefícios. Acesso antecipado a spoilers, participação no processo criativo, você vai ajudar a escolher nomes de equipes, de personagens, vários sorteios com prêmios incríveis, inclusive sabe qual foi o nosso primeiro sorteio? Um PS5. Cupom de desconto exclusivo para as camisetas aqui do Traje Cômico da Liga Nerdola. E ainda, lives fechadas só para os nossos capitães e também para quem assinou os planos acima, onde a gente vai atualizando a comunidade dos nossos projetos da Nerdola Comics. Mas você pode ajudar ainda mais sendo um super Nerdola. Nesse plano você realmente vai assinar para receber todas as HQs físicas que a Nerdola Comics lançar na sua casa. E para os magnatas que nos acompanham, temos também a categoria do Lorde Fundador Nerdola. Esse vai receber todas as suas HQs autografadas por todos os integrantes da Nerdola Comics. Ainda vai ter carteirinha de Lorde Fundador, acesso vitalício ao CMB e um grupo exclusivo de WhatsApp com a gente. Tá valendo a pena ou não? Dá uma olhada no link do comentário fixado também ali na descrição, confere os nossos planos em detalhes e considere fazer essa assinatura para ganhar essas recompensas e também para ajudar a gente nesse projeto incrível. Tô contando com você, obrigado por escutar o recado até o final, agora vamos pro tema do vídeo. Então esse é o vídeo que a gente vai reagir, não sei o nome da pessoa, o arroba aparentemente é garota solitária. Vamos ver o que ela tem a dizer sobre isso, ela já separou o vídeo de uma dessas recrutadoras, como eu disse na introdução, né? Aqui a legenda do vídeo que ela tá respondendo, talvez o amor da sua vida seja uma mulher e não um homem. Então, bora conferir. Eu vejo mulheres que tiveram relacionamentos horríveis com homens a vida inteira, que, porque, meu Deus, homem me faz sofrer, não sei o quê. Eu penso, gente, o amor da sua vida é uma mulher.
Só falta você aceitar. Só o estalo de você pensar assim, caraca, todos os homens que eu me relacionei não deram certo. Todos eles, porra, me machucaram. E se, cara, com todo respeito, se você não deu certo com homem nenhum até hoje, em todos os seus anos de vida, tipo assim... A chance de você dar certo com uma mulher é ainda menor. Mas isso ela não vai te falar. Sim, gente, eu acho que é uma coisa que você pode pensar. Às vezes o amor da sua vida não é um macho feio, fedido. É uma mulher linda, maravilhosa, cheirosa. Pelo amor de Deus, não escuta essa garota. Esse é um vídeo para as mulheres héteras. E quem tá falando aqui é uma lésbica. Se você acha que homem é ruim, você não tem noção do que uma lésbica pode fazer com você. Eu até tenho um pouquinho, porque... Bom, já me aprofundei nesse tema em outras oportunidades, como eu mostrei na introdução, né? Então, eu tenho uma ideia do que elas podem aprontar, mas vamos ver. Talvez esse vídeo ainda me surpreenda. Como eu falei, eu só vi esse comecinho aqui, então eu nem sei quais são os relatos que ela vai trazer. Principalmente aquelas mulheres que parecem homem. E eu sei que tem gente que vai dizer assim, ah, mas você parece homem. Eu sou exceção e vocês vão entender o porquê. E vocês... Eu sei que é um começo questionável, não inspira tanta confiança, né? Esse papo de, pô, essa galera não presta, eu sei que eu sou igual a essa galera, mas eu sou exceção. Geralmente é um relato que não inspira muita confiança. Mas aqui eu vou dar o meu voto de confiança justamente porque eu entendo que ela tem a razão do lado dela. Ela tem as estatísticas do lado dela e não é a primeira lésbica ou bissexual a ter coragem de expor essas verdades, né? Então, talvez... por ela estar se expondo dessa maneira, ela de fato seja exceção. Vamos ver por que ela diz que ela é exceção. Vocês acham que homem trai, mente e te maltrata? Vocês não têm noção do que uma lésbica pode fazer com você. Todas as mulheres heterossexuais que depois se relacionaram com mulheres se arrependeram amarguradamente e prometeram nunca mais ficar com mulher. Porque essas mulheres... já vi, né, em alguns casos isso acontecendo. E, na verdade... perceba uma coisa bem curiosa. Quase toda mina que se diz bissexual, que se descobre bissexual em algum momento, isso também é estatístico. Também tem um estudo. Se eu não me engano, o próprio estudo da Gallup confirmava isso que eu vou falar agora. Mas certamente também é uma coisa que você consegue observar na sua vida. Dificilmente alguém vai ter uma experiência muito diferente dessa. Quase toda mina que em algum momento se diz bissexual, começa a se envolver com outras mulheres, desiste dos relacionamentos com os homens, ela tem essas aventuras por um tempo, geralmente pouco tempo, porque relacionamento lésbico dificilmente dura muito tempo realmente. Não tô dizendo que nunca dá certo, né? Algumas, obviamente, podem fazer funcionar. Mas, se hoje em dia, num geral, tá difícil se relacionar, neste recorte das lésbicas é ainda mais difícil. Então, essas garotas que se diziam bissexuais e que começaram a se aventurar em relacionamentos lésbicos, elas viviam essa aventura por um tempinho, elas passavam por alguns relacionamentos, uns 2, 3, dificilmente algum durava perto de um ano que seja, e depois, alguns anos adiante, né, depois que ela viveu essas experiências, tá lá, cheia de foto no feed com um namorado homem. Falava mal dos homens pra caramba, não, porque homem não presta, porque não sei o que, vou ficar com as mulheres que são muito melhores, que a gente vai se entender e não sei o que, né, e as mulheres são empáticas e se preocupam e se conectam emocionalmente, no fim das contas, passa por um monte de relacionamento merda, até se arrepender e ficar com cara de novo. Como eu disse, isso é estatístico, né? Esses levantamentos da Gallup apontam que um percentual bizarro, não vou saber de cabeça, mas digamos, sei lá, uns 80% das mulheres que se dizem bissexuais só se relacionavam com outros homens durante os últimos 5 anos. Então ela é bissexual só de rótulo mesmo. Só pra dizer, não, eu sou bissexual, porque eu fico com mulheres também. Mas fica a tal da bifestinha, que também é um rótulo que se popularizou. E quem que mais costuma receber esse rótulo de bifestinha? Os homens ou as mulheres? Evidentemente as mulheres, porque são aquelas que gostam de ser, eu sou muito louca mesmo, não, eu fico com todo mundo, poliamor, não sei o quê. Aí fica beijando as amigas, dá selinho nas amigas no meio das festas, mas só namora homem. Porque ela não é realmente bissexual, muito menos lésbica. Só faz isso pra aparecer, só faz isso por modismo, só faz pra curtir, não é de fato a sexualidade dela. Então, é só pelo contágio social LGBT basicamente, tanto que o número de bissexuais entre as mulheres cresceu bizarramente nos últimos anos, porque elas começaram a se colocar esse rótulo e ficar com outras garotas, mesmo que no fim das contas, a maior parte, a esmagadora maioria dessas mulheres bissexuais só se relacionam de fato com homens.
E por quê? Se o homem é tão ruim, se ele é problemático, se ele é o tóxico das relações, pô, esse tanto de mulher bissexual que se atrai tanto por homem quanto mulher, e boa parte delas vive reclamando dos homens, mas ela tendo à sua disposição os dois sexos pra escolher, porque pra ela qualquer um dos dois tá de bom tamanho, sempre, ou na esmagadora maioria das vezes, acaba escolhendo o homem. A conta não fecha, cara. Não faz sentido. Tem algo muito errado nessa narrativa, não tem? Então, mais uma vez, eu sei que o que ela tá falando aqui é certo, porque os números, os estudos demonstram isso. Se a maioria das bissexuais escolhe se relacionar seriamente com homens, é porque elas se aventuraram com mulheres, se arrependeram e depois acharam melhor ficar com um cara mesmo. Exatamente como ela tá falando. Eles fizeram um inferno na vida delas, dessas mulheres heterossexuais, causaram tanto problema na vida dessas mulheres, que hoje essas mulheres têm problemas psicológicos por conta dessa relação homossexual que ela teve com outra mulher. Se você perguntar pra qualquer mulher hétera que deixou de ficar com homem pra ficar com uma mulher, todas elas vão falar a mesma coisa, que se arrependeram. E isso eu tô falando mulheres héteras que não estão, nesse momento, no início de uma relação homossexual, tá? Todas que fizeram isso voltaram. Sim, porque obviamente se é uma mulher que começou agora a se aventurar nesse mundo de relacionamentos com outras mulheres, ela vai estar com esse mindset todo ferrado porque foi muita propaganda jogada na cabeça dela pra fazer ela acreditar que ela tinha que tentar isso, que isso ia resolver os problemas dela, que ia ser melhor. E vamos lá, uma mulher tão fraca mentalmente, tão suscetível a esse tipo de contágio social, ela provavelmente já é uma mulher mais problemática do que a média também, né? O que significa que a probabilidade dela ser o problema nos seus relacionamentos com os homens é ainda maior. Porque a mulher não pode estar muito certa da cabeça pra cair nesse papinho progressista, nesse papinho woke, de que os homens não prestam, todo homem é lixo e que ela tem que ficar com mulher porque aí sim é que vai ser bom. Uma mulher normal, uma mulher equilibrada, não vai ser tão facilmente cooptada por essa agenda. Pode ser. Também acontece, porque é uma agenda muito presente no universo feminino. Mas, novamente, as estatísticas não estão ao seu favor. A ficar com o homem. Porque o homem pode ser o que for, mas tem várias coisas que o homem é bom. A maioria dos homens, quando você vai bater boca com ele vai sair fora, ele vai pra casa da mãe, vai pra qualquer lugar, mas vai sair dali. Ou então, se tu tá numa briga com ele, você tá se separando, ele vai deixar tu ficar com tudo da casa. É claro, gente, tem exceção, tá? Eu não tô falando das exceções, eu tô falando de homem, tá? Eu tenho vários amigos que saiu de uma relação e deixou a mulher ficar com tudo e tá recomeçando a vida. Agora, aqui, o que ela tá falando é uma coisa que pode ser polêmico e controverso hoje em dia, mas é quase que um clichê de tão óbvio. As pessoas simplesmente sabem que é assim. Quando o homem e a mulher brigam, quem é que vai dormir no sofá? É o estigma clássico. Quantas vezes depois da briga a mulher pede desculpas, reconhece que estava errada, vai dormir no sofá, vai se humilhar pra resolver a relação? Não, mas é porque o homem sempre tá errado em todas as brigas. Com certeza. O polo mais racional da relação tem uma probabilidade maior de estar sempre errado nas discussões do que o polo extremamente emotivo, passional. E sobre essa questão da divisão de bens, vocês imaginam um inferno que é resolver isso quando são duas mulheres se relacionando. Porque quando é um homem e uma mulher, o homem já sabe que ele tá ferrado. Ele já sabe que a justiça vai ficar toda do lado da mulher. Ele já sabe que ele não tem escolha, ele não tem o que fazer. Ele já sabe que ele perdeu tudo. Ele já meio que entra na relação sabendo que se der errado, ele, se ferrou. Agora, se são duas mulheres, vai ficar uma se degladiando com a outra. Cara, é quase impossível você pensar nesse término acontecendo em boas circunstâncias. Porque uma vai querer tirar proveito da outra, uma vai fazer toda acusação que puder contra a outra pra tirar alguma vantagem. Afinal de contas, de que lado a justiça vai ficar? Se as duas são mulheres, pra quem vai a preferência? Só pensa a dificuldade que deve ser enfrentar um divórcio num relacionamento lésbico. Mulher não, qualquer discussão que você tiver com ela, ela vai bater boca com você, aonde estiver. Quantas vezes, gente, eu tava em eventos, quantas vezes era briga de sapatão ali, caindo na porrada, entendeu? Caindo na porrada de quebrar tudo dentro do... Aí você se pergunta por que estatisticamente o relacionamento lésbico acaba mais vezes indo pras vias de fato. Esse é um bom motivo. Justamente porque o homem, ao contrário do que as feministas dizem, é ensinado desde pequeno que em mulher não se bate nem com uma pétala de rosa. Não tô dizendo que não tem homem que acaba sendo escroto e fazendo merda e batendo ainda assim. Existem desgraçados que mesmo com a melhor educação possível vão fazer merda. Porque existem pessoas ruins no mundo, homens e mulheres. Agora, o homem em geral, e especialmente o homem mesmo, e não o moleque, não o criminoso, o bandido, ele sabe o seu lugar, ele sabe o seu papel, ele entende a sua posição. E é por isso que ele escolhe respeitar a mulher, preservar ela, mesmo tendo capacidade física de subjugá-la. Agora, mais uma vez, quando são duas mulheres, uma batendo de frente com a outra, nenhuma vai dar o braço a torcer,
Nenhuma vai admitir a culpa, nenhuma vai assumir o erro, nenhuma vai se colocar na posição de superioridade que precisa se afastar, que precisa respeitar a outra. Então o negócio vai escalando, escalando, escalando. Não importa que uma seja maior do que a outra, ali elas estão em pé de igualdade, então pode sair na mão e saem, né? Não é tão surpreendente assim que os relacionamentos lésbicos sejam os mais violentos. É só você pensar um pouco na dinâmica básica de uma discussão, de uma DR, entre dois homens, entre duas mulheres e entre um homem e uma mulher, que é fácil perceber qual tem um potencial explosivo muito maior. Até aqui nenhuma surpresa, só verdades. Quem é LGBT sabe muito bem disso. Elas caem na porrada mesmo, de rasgar a roupa, de dar soco e tudo. Então assim, se tu acha que homem já... E ainda tem isso, né, que sei lá, eu sinto que mulher tem mais propensão ao barraco. Deixa eu enquadrar um pouco melhor, porque já é um vídeo vertical, né, então já não fica o enquadramento perfeito, mas ela ainda gravou um monte de teto pra cima da cabeça, a gente consegue dar um zoom aqui, vai ficar mais bonito. Aqui, ó, acho que tá bem melhor assim. Enfim, vamos seguir. Faz isso... Mulher lésbica é ainda pior, porque ela não vai deixar pra lá, ela não vai sair, ela simplesmente vai bater boca com você e vai cair na porrada com você. Se tu acha que homem trai, ela vai te trair muito mais. Ah, meu ex me traiu com 20, ela vai te trair com 100. Ela vai pegar tua prima, tua irmã, tua amiga, tua melhor amiga, todo mundo ali ao redor de você, ela vai pegar e... Mesmo porque, pra mulher, é sempre mais fácil, né? Ah, mas não é bem assim, porque ela só consegue ficar com as outras lésbicas ou bissexuais, mas como a gente tá vendo, cada vez mais comum ter as bifestinha. Então, elas não vão conseguir se relacionar seriamente, porque vai dar errado. Agora, passar o rodo, sair pegando geral, isso aí elas conseguem. E ainda mais que, pô, mulher é mais vingativa, por exemplo, então... Pode ter, muitas dessas situações não vão fazer pra se vingar de alguma coisa. E note que vingança pra mulher pode ser por qualquer coisa mesmo. As coisas mais estúpidas que sejam. Ah, ela não deu like no meu Reels do Instagram que eu mandei pra ela no PV. Não me ama mais. Vou ficar com a prima dela. Qualquer merdinha do cotidiano é um problemão em potencial. Ainda mais porque são duas mulheres criando vários problemas de besteiras do cotidiano. E aí uma vai jogando pra cima da outra, elas vão mantendo mais rancor. Imagina, cada DR vem um acúmulo de todas as merdas do passado, porque elas dificilmente esquecem. Pro homem a coisa mais comum é começar uma briga, a mulher puxa um negócio que aconteceu um mês atrás e ele nem lembrava mais que aquilo tinha rolado. Ele pode lembrar, putz, mês passado teve uma briga muito chata, mas tipo, não lembra o porquê. O que eles estavam brigando. Agora a mulher puxa a capivara do cara de 3 anos atrás. Um dia, 7 de março de 1997, ele pediu um hambúrguer só pra ele, não pediam pra ela também. Tá registrado. Quando tiver a oportunidade, vai ser jogado numa briga. É doideira, cara. Ela vai fazer da sua vida um inferno. E antes que alguém comente alguma coisa, falando, ela tá traumatizada. Não, eu tô falando situações que aconteceram com amigos meus, tá? Eu não tenho problema nenhum de assumir nada, entendeu? Só que as situações que eu tô contando aqui são situações que amigos meus, mulheres... Não, e suponhamos que ela estivesse realmente traumatizada. As minas que ficam metendo esse papo de que nenhum homem presta, que não sei o que e tal, elas não estão traumatizadas também? O problema é que muitas vezes elas estão traumatizadas com relacionamentos tóxicos que elas deixaram tóxicos, mas jogaram toda a culpa e responsabilidade pra cima do cara porque nunca percebem que foram elas que fizeram o relacionamento virar uma bosta pra começo de conversa. Então elas próprias se traumatizam, só que jogam o trauma na conta do cara. Ah, mas tem cara que não presta mesmo. Tem, eu não tô dizendo que sempre é assim, eu tô dizendo que isso acontece, já vi acontecer algumas vezes. Pô, na época de escola, faculdade, eu tinha muitas amigas e muitas delas me tinham como um confidente. Não só as amigas, os amigos também. Eu sempre fui um cara que sempre gostou muito de conversar e, sei lá, as pessoas se abriam facilmente comigo. Então eu já cansei de ouvir uma amiga desabafando, falando sobre algumas coisas e durante o desabafo eu percebia, tipo, mano, ela fez uma série de cagadas, só que ela não tá percebendo. E é claro, né, você também conhecendo as mulheres entende que você não pode simplesmente falar diretamente. São raras as que aceitam esse tipo de crítica, de feedback, e começam a perceber quando é um terceiro apontando. Muitas, se você fala na lata, elas simplesmente te têm como um inimigo. Então, como eu tinha tato para lidar com as coisas, e justamente esse tato fazia com que muitos dos meus amigos me tivessem como um confidente, eu sabia quando eu podia e quando eu não podia explicitar demais o que estava acontecendo ali na relação. Porque muita mulher, vocês já sabem, elas falam dos seus problemas não esperando que você resolva. E muitas vezes não é nem só para colocar para fora, muitas vezes o que elas querem é uma validação. Elas esperam que você dê razão para elas, mesmo que elas não tenham. Então eu já cansei de ver esse tipo de coisa. É relativamente comum. Às vezes, as minas simplesmente eram da hora mesmo e os caras eram uns babaca com elas. Acontece muito. E em época de escola e faculdade é até mais normal, porque os caras são moleque, né? Nem querem relacionamento sério muitas vezes, estão só se divertindo, fazendo merda pra caramba. Então sim, também acontece muito. Só que eu acho
que geralmente quando o cara é um babaca, ele tem essa noção de que ele é babaca. Já a mulher babaca parece que, se ela tem essa noção, ela esconde muito bem, porque a impressão mais forte que dá é que ela se convence de que ela não é babaca. É que o mundo conspira contra ela. Ela nunca percebe, nunca se dá conta de que ela é a tóxica dos relacionamentos. Mas enfim, claro que quando a gente tá falando de relacionamento, cada caso é um caso. Existem padrões, existem comportamentos que são mais recorrentes em determinados grupos, em determinados perfis de pessoas. Mas existem muitas exceções e muitas variáveis, né? Então, é sempre meio difícil falar desses temas por causa disso. Porque você precisa generalizar para comentar, né? Precisa falar dos aspectos mais gerais. Só que é difícil não pontuar as exceções, até porque quando não pontua, sempre tem alguém no chat que vai falar: ah, não, mas no meu relacionamento não era assim, comigo era exatamente o contrário. E eu sei que acontece exatamente o contrário do que eu tô falando aqui. Mas eu tento sempre trazer ou o panorama mais geral, ou então o panorama que nunca é comentado, que nunca é dito, que as pessoas fingem que não acontece. Porque eu acho que esses são os mais relevantes de se trazer, né? Mas vamos seguir aqui com o relato da garota solitária. Os heterossexuais que se relacionaram com outras mulheres passaram. Eu tenho uma amiga, por exemplo, ó, que na época, quando ela começou essa relação, ela estava com 19 anos, tá? É uma garota rica, que veio de uma boa família, sempre namorou um homem, e homens, assim, advogados e tal, né, que estavam na faculdade e tal. Homens que faziam tudo por ela, né? Só que ela, infelizmente, não deu valor. Mas, tirando isso aqui da situação, ela foi dar chance para uma mulher. Cara, essa mulher fez um inferno na vida dela. Elas caíram na porrada, né, dentro do apartamento lá que elas moravam. E quebrou tudo dentro da casa dela, ela me contou, né? Quebrou tudo dentro da casa dela. Tiveram que chamar a polícia. Ou seja, ela nunca passou uma situação assim com homem, mas passou com uma mulher. Os vizinhos, que ela não tinha nem contato, teve que vir separar a briga. Tiveram que chamar a polícia, porque a porradaria tava tanto que, assim, não tinha que chamar a polícia. Por conta dessa relação, ela acabou tendo que sair da faculdade, né? Abandonou a faculdade, porque ela conheceu essa menina na faculdade. E a garota ficou perseguindo ela durante muitos meses. E aí, depois ela falou assim pra mim: cara, nunca mais na minha vida eu dou chance pra uma mulher. Nunca mais na minha vida eu me relaciono com uma mulher. Porque essa garota, gente, fez um inferno na vida dela tão grande, deixou um trauma tão grande na vida dela, e isso ela nunca tinha se relacionado com uma mulher. Que ela não quer mais namorar mulher, né? Ela foi dar a chance pra uma única, e hoje essa minha amiga tem problemas psicológicos. Fora que você pensa essa questão de ela não ter dado valor pros caras que faziam tudo por elas, quando você tá falando de um relacionamento hétero, é meio pressuposto que algumas dinâmicas aconteçam. E todo mundo sabe que a mulher é mais vaidosa, que a mulher é mais mimada. Isso já é um pouco mais polêmico de falar, né? Mas, pô, geralmente quando você pensa em presentes, em presentear, em dar alguma coisa no relacionamento, é o homem dando um presente pra mulher. Também é a dinâmica clássica. Quem é que mais gosta de ser presenteado com joias, com flores, com maquiagens, enfim, né? Todo tipo de coisa. Tanto que tem muita gente que fala que é, muito difícil dar presente pra homem. Nem sabe que tipo de presente dá pra homem. Enquanto pra mulher tem todo tipo de coisa. Você dá roupa, você dá perfume, você dá maquiagem, você dá joia, você dá sapato, você, né? Não faltam opções. Agora pro homem, caramba, o que eu vou dar? Nem é tão difícil assim. Porque homens geralmente têm hobbies muito específicos e eles gostam muito daquilo. Então eles têm interesses muito intensos, eles colecionam alguma coisa, né? Por exemplo, pra mim, é um tanto óbvio, você dá uma coisa do Homem-Aranha, eu vou gostar. Se o cara é fanático por futebol, você dá uma camisa do time dele, ele vai curtir. Mas a questão que eu tava trazendo, acabei me desviando, é que você tem essa dinâmica, né? Então, o homem, ele geralmente também entende que o papel dele é mimar mais a mulher. É dar presente, é dar atenção, é dar carinho. E a mulher, ela nem percebe muitas vezes, e por isso que muitas vezes ela não valoriza, que ela é o centro das atenções do relacionamento. Ela tende a ser. Não que as mulheres não façam muitas coisas pelos caras também, né? Uma mulher valorosa, uma boa companheira, uma boa namorada, uma boa esposa, também vai se preocupar em cuidar do marido, vai fazer a comida que ele gosta, vai arrumar a casa do jeito que ele gosta, vai dar carinho, vai dar atenção, vai dar espaço quando precisar. Mas o homem, ele cobra menos na relação, via de regra. Sempre lembrando, existem as exceções. Tem homem extremamente carente que, precisa toda hora de carinho, atenção, bajulação e elogio, mas são as exceções. Geralmente, o homem não liga tanto, assim, não é que não liga. Se você elogia o seu namorado, o seu marido, inclusive faça isso se você não tem um hábito, ele vai gostar. Mas ele não vai se sentir extremamente mal. Nossa senhora, o que está acontecendo? Minha vida está terrível. Se você não elogia ele constantemente, porque o homem está acostumado a não ser elogiado constantemente. A mulher já é um pouco diferente.
Se o homem não tem esse hábito de elogiar, de destacar as qualidades, de falar um eu te amo, enfim, de demonstrar afeto mais constantemente, é muito mais fácil a mulher se incomodar e se aborrecer na relação. Então, numa dinâmica heterossexual, os papéis costumam estar mais bem definidos. O homem tem que ser mais carinhoso, mais atencioso, presentear, falar coisas bonitas, valorizar, ficar por perto, dar carinho, porque a mulher demanda mais isso. Ela é mais carente, ela é mais romântica. Isso é tão normal na vida das mulheres desde a infância, porque os pais também tendem a ser mais carinhosos e mimar mais as filhas mulheres. Já falei disso outras vezes. Tem estudos que demonstram que filhas mulheres são muito mais caras do que filhos homens, justamente porque elas são muito mais presenteadas e mimadas mesmo do que os moleques. Isso se torna tão normal, tão padrão, que as mulheres não percebem mais que elas são o centro das atenções na família, nos relacionamentos. E aí os caras fazem tudo por elas e elas não reconhecem, elas não valorizam, porque não tá fazendo tudo, ele tá fazendo o básico. E isso é uma coisa que você vê constantemente no Twitter. Qualquer cara fazendo uma coisa legal pra sua namorada, vai uma militante lá falar: só fez o básico, nada além da obrigação dele. Em contrapartida, você vai ver um vídeo daquelas mulheres falando que elas gostam de ser donas de casa e tal. Você não vai ver um cara comentando o vídeo de uma mulher que, nossa, hoje eu preparei o almoço do meu marido, fiz a refeição que ele gosta, um monte de cara falando, só fez o básico. Nada além da obrigação dela, de cozinhar pro cara e fazer a comida favorita dele. Você não vê, você vai ver um monte de cara falando, caramba, que inveja desse marido dela, que coisa legal, pô, mulher assim que é mulher de verdade, valorizando o comportamento, a atitude, e as feministas criticando, falando que ela é submissa, falando que ela é fraca, falando que ela é abusada no próprio relacionamento, essas merda. E por que eu tô falando de tudo isso? Porque se num relacionamento hétero você tem essa dinâmica e as mulheres já se sentem insatisfeitas porque elas não recebem atenção suficiente, você imagina num relacionamento lésbico quando é uma disputando a atenção com a outra. Porque as duas acham que precisam ser o centro das atenções. Então as duas vão achar que não recebem atenção suficiente. Você até poderia pensar, pô, duas mulheres românticas vão ser românticas juntas. Duas mulheres carentes vão dar uma atenção que a outra precisa. Só que não é assim. Na prática, não funciona desse jeito. Porque uma coisa que mulher também é campeã em fazer é justamente rivalizar com outras mulheres e entrar em competições femininas. Então tudo acaba virando uma pequena briga, uma pequena disputa. Elas vão medir, sempre usando a própria régua, é claro, quanta atenção elas estão dando enquanto elas estão recebendo. E sempre vão achar que elas estão dando muito mais atenção do que estão recebendo. E aí as duas vão ficar insatisfeitas com essa dinâmica ao mesmo tempo e vão brigar e uma vai cobrar da outra. Todas essas cobranças que um homem geralmente não faz na relação, elas vão fazer, porque é a função, é o papel delas. É claro que você pode assumir que esse tipo de coisa é atenuada pelo fato de que, também é científico, que as mulheres lésbicas têm um cérebro mais parecido com o de um homem em alguns pontos. Só que isso só vai até uma parte do caminho, porque ainda são mulheres. Ainda tem a questão dos hormônios, ainda tem TPM, ainda tem todo esse ciclo que altera o humor delas constantemente. Inclusive, tem aquela parada, né, de que as mulheres, quando elas convivem muito tempo juntas, os ciclos delas ficam regulados. Então as duas entram em TPM ao mesmo tempo. E se já é difícil lidar com a TPM quando você tem uma pessoa de TPM e a outra tentando ser o polo racional para lidar com todo aquele desequilíbrio, imagina quando são duas surtadas, desequilibradas, uma querendo matar a outra. Mas relacionamento lésbico é perfeito, é incrível. Funciona bem pra caramba, vai lá, confia. E ainda pior quando é uma hétero tentando isso, porque nem tem o cérebro mais próximo do homem em alguns aspectos. Então, realmente, são só duas mulheres querendo se matar o tempo inteiro. Parece o paraíso pra você? Toma remédio por conta dos traumas dessa relação. E hoje eu vejo o comportamento dela de uma forma que eu até falo pra ela, cara, eu não te reconheço mais por conta dessa relação. Se tu acha que homem mente, você não tem noção o que uma lésbica vai fazer para ela poder pegar outra mulher enquanto... Não, mulher mente muito mais e mente muito melhor. Mulheres são mais dissimuladas. E inclusive também científico, isso já trouxe esse estudo aqui em um outro vídeo, que o tipo de violência mais praticado pelas mulheres é a violência psicológica. Então elas são manipuladoras, elas são mais ardilosas, elas fazem esses joguinhos mentais. Cara, isso também é uma coisa que era um fato que todo mundo sabia, que era fato comum, consenso, mas que cada vez mais foi sendo varrido para baixo do tapete, né? Porque a gente não pode apontar características femininas tóxicas de forma alguma, porque isso é machismo. Mas todo mundo sabe que a mulher, ela tinha os tratamentos específicos para lidar com os homens e tentar convencer, manipular, fazer com que eles, em última instância, fizessem o que elas
queriam, né? Então elas têm o tratamento de silêncio, elas têm a greve de sexo, elas bancam as difíceis, elas ficam no morde-a-sopra, elas se afastam, elas fecham a cara, elas são cínicas, elas ficam falando, não, tá tudo bem sim, elas falam o oposto do que elas querem, do que elas desejam. E agora imagina, uma fazendo isso com a outra. É puro caos. Todo mundo sabe que mulher é muito melhor nesse sentido, né? Em esconder uma traição, em mentir, em enganar, em despistar. Então essa parte acho que mal chega a ser polêmica, né? Será que mulheres lésbicas mentem mais no relacionamento do que os homens? É muito óbvio. Tu tá com você. Tem uma amiga, ex-amiga na verdade, que ela tava namorando, quase namorando com uma menina, e ela simplesmente foi lá e pegou a irmã gêmea dela. E ela fala com unhas e dentes que isso não aconteceu, sendo que eu sei que aconteceu. Sendo que essa pessoa que ela estava se relacionando já tinha problemas psicológicos, já toma remédio para depressão, para ansiedade. E mesmo assim, ela pedindo para não ficar com a irmã dela, ela foi lá e ficou. E mente com todas as forças dela, ela manipula de uma forma que parece que é verdade, que ela não ficou, mas ela ficou. Enquanto, quando você terminar com um homem, muitas vezes, é claro que nem todas as vezes, mas a maioria das vezes, um homem vai sair da tua vida, vai te bloquear e vai seguir a vida dele, vai pegar outras mulheres, essa lésbica vai te perseguir até o fim da sua vida. Vai fazer trabalho de macumba, vai destruir a tua vida. Não. Elas são mais vingativas, mais rancorosas, né? Elas têm muito mais dificuldade pra superar nesse sentido, assim, sabe? Então, também, né? Faz sentido o que ela tá falando aqui. A maioria delas não são cheirosas. A maioria não lava nem a parte de baixo. Enquanto você vai se relacionar com um homem e você vai ter um futuro com ele, vai ter uma casa, mesmo que seja difícil, mesmo que você tenha dificuldade com ele, mas futuramente vocês podem comprar uma casa, ele vai ter um bom emprego, vai ser um advogado, vai ser um médico, vai ser qualquer coisa que ele quiser, né? A lésbica não. A maioria das lésbicas não são nada, não querem ser nada, porque o negócio delas é fumar, se drogar, festas, bagunças e se pegar. Se você é uma pessoa que quer um relacionamento, que quer casar, quer ter uma família, quer viver uma história de amor, qualquer coisa relacionada a isso, você não vai conseguir isso no mundo LGBT. Então, de fato, né? É mais um problema. A gente sabe que a configuração normal dos relacionamentos é um homem tendo uma carreira mais sólida, ganhando mais. Hoje em dia é cada vez mais comum você ter mulheres que ganham até mais que os caras, mas ainda assim, né? Inclusive uma crítica recorrente do feminismo, não, porque o mercado de trabalho é machista, porque não sei o quê, porque os salários são desiguais. A gente sabe que é tudo narrativa, que é fácil de desmentir tudo isso, mas no fim das contas, como os homens são mais especialistas, buscam carreiras que tenham um retorno financeiro maior, eles costumam ganhar mais dinheiro. Então, quem é que vai bancar as contas, né? Qual das duas vai ser o homem da relação nesse sentido? E será que ela não vai se sentir sobrecarregada, injustiçada, porque ela... Cara, é muito difícil ver uma relação assim funcionando, né? Muito difícil mesmo. Só quem é lésbica, gay, sabe muito bem disso. Até porque dinheiro é uma das principais causas de brigas e de problemas nos relacionamentos. E as mulheres que justamente costumam cobrar muito sobre esse tópico, né? Porque, querendo ou não, a maioria vê como papel do homem a obrigação de gerar o sustento. Então, se para elas isso é um problema grave quando o homem não consegue levar comida para dentro de casa, por que se for uma mulher esse problema não vai existir? A tendência é ser até pior. Quando você é diferente, quando você quer uma relação que você quer ficar até o fim da sua vida com aquela pessoa, você não vai conseguir isso na homossexualidade. Eu sou uma pessoa que eu sempre quis casar. Lembra que eu falei pra vocês que eu sou exceção? Então, eu sou uma pessoa que desde cedo eu sempre quis casar, sempre quis ter a minha família, porque eu nunca tive uma família, né? Então eu sempre quis ter a minha própria família, construir a minha própria família. Só que na homossexualidade isso é muito difícil. Quem é LGBT sabe muito bem disso. Quando você quer casar, você não consegue. Pega um relacionamento heterossexual e um relacionamento LGBT, é muito mais fácil, mesmo nos dias de hoje, você encontrar um relacionamento heterossexual de 30 anos de casado, enquanto LGBT não dura 5 ou nem 2 anos de casamento. Cara, isso é... Eu nunca vi isso. Tipo, um casal de lésbicas que tá junto há 30 anos. Eu nunca vi. Deve existir. Precisa existir, né? Pô, são lésbicas demais no mundo pra que isso nunca tenha acontecido. Mas pensa no quão raro é. Agora, pô, eu conheço uma infinidade de casais heterossexuais que estão juntos há dezenas e dezenas de anos. Eu sei que tem o fato de que existem bem menos LGBTs do que heterossexuais. Mas ainda assim, sabe?
Eu já conheci mais de uma dúzia de lésbicas e nenhuma tinha um relacionamento duradouro. É muito provável que se eu for fuçar o perfil delas hoje em dia, eu veja que todas elas estão com pessoas diferentes da última vez que eu me lembro de ter visto. Ou seja, para você conseguir, para essa mulher aqui, por exemplo, né, que diz que o sonho dela é se casar e construir uma família. Para você conseguir isso, nesse universo das lésbicas, você vai ter que ser a exceção da exceção, da exceção, da exceção, da exceção, da exceção. Mas as recrutadoras do mundo lésbico dizem que não, que é tudo maravilhoso, um paraíso, deve ser sim. Ah, mas eu conheço uma lésbica, um casal de lésbica que tá 20 anos junta. Que bom pra elas, mas isso é raridade. O negócio dos LGBT é se pegar e fazer sexo. Se você quer putaria, quer sacanagem, é o lugar certo. Mas se você não quer isso, se você quer um relacionamento sério... Isso também é científico, tá? Eu lembro que o Elie Vieira, ele fez 2 textos sobre estereótipos, e vocês lembram, né? Elie Vieira é um cientista, geneticista gay, e ele estava falando sobre essa questão dos estereótipos, e ele falou... Nesse texto, ele apresentava dados que comprovavam que os estereótipos geralmente eram reais, eles eram certos. Os estereótipos estavam certos na sua visão, no que eles estavam dizendo. E um desses estereótipos que ele... Não é que ele rebate, mas ele confirma e depois meio que rebate, era justamente essa parada de que os LGBT são mais promíscuos. E aí ele mostrava através de estudos que isso era real. Que os LGBTs de fato eram mais promíscuos. Que a atividade sexual dos grupos LGBTs era muito maior que dos grupos héteros. E aí ele falava, então o problema não é o estereótipo que diz que os LGBTs são mais promíscuos, porque isso é simplesmente um fato, isso tá certo. O problema é o juízo de valores em cima disso. Você tem que provar por que ter uma atividade sexual mais frequente é um problema moral. Essa é a grande questão. Esse era o debate que ele levantava naquele texto, que eu achei um texto muito bom. Mas aqui, pra gente, é interessante essa primeira parte, porque confirma mais uma vez o que ela tá falando. O mundo LGBT é uma maravilha pra quem quer viver na putaria. É exatamente isso mesmo. Agora, pra construir algo sério, algo sólido, algo duradouro, não vai ser simples. Não é lá que você vai encontrar. Eles trocam de relacionamento como troca de calcinha. Tinha uma menina na minha rede social que eu acompanhava, que a cada mês ela estava com uma diferente. E a cada mês ela colocava um texto na rede social. Ai, amor da minha vida, eu quero me casar, eu quero ter filho. Era sempre o mesmo texto para várias mulheres diferentes. Eu tinha uma amiga que ela namorava oficialmente, entre aspas, né? Porque uma não sabia da outra, com 3 mulheres diferentes, só que elas não sabiam uma da outra. E por baixo disso ainda, ela tinha mais 7, fora as outras que ela pegava. Sabe quando descobriu disso tudo? Quando ela morreu. Quando ela faleceu, descobriram a quantidade de mulher que ela tinha. Se você Caramba! tem medo de se relacionar com homem e apanhar dele, isso não vai mudar nada você se relacionando com mulher. Na verdade, tem muito mais chances dela te bater do que um homem. Eu daria tudo pra ter nascido heterossexual, pra me apaixonar por homem, porque o homem ele tem várias qualidades. Mesmo que, assim, o homem tem um problema no quesito de trair, né? Mas se ele gostar de você, ele não vai te trair. E outro ponto também, o homem, mesmo que ele te traia... E tem uma questão sobre isso também. Historicamente, os homens traíam mais que as mulheres. Mas nos últimos anos esse número tá se invertendo, cara. Essa foi uma das conquistas do feminismo. As mulheres se empoderaram tanto que agora, olha só, elas traem mais que os homens. Bacana, show, realmente fantástico. Então, essa já foi uma das pouquíssimas críticas feministas que fazia sentido. Hoje em dia já não faz mais. No Brasil, inclusive, tem pesquisas no Brasil confirmando isso, que hoje mulheres traem mais do que homens. E eu acredito que entre as lésbicas é ainda pior, realmente. Se acontecer uma situação assim, ele vai querer continuar com você. Ele vai ficar com você até o fim da sua vida. Mesmo situações que vocês passarem, ele vai continuar com você. Para a mulher lésbica, você vai ser apenas um brinquedo que elas vão usar, porque é isso que acontece. Principalmente sendo mulher hétero. E caso vocês não saibam, elas competem entre si para ver quem pega mais mulher hétera, quem pega mais mulher. Sabe aquele macho escroto que fala que comeu 20 mulheres, que pegou lésbica, sei lá, aqueles homens escroto? Então, as lésbicas são 1000 vezes piores quando se reúnem. Se tu acha um homem escroto... A mulher, quando se reúne com as amigas e tal, já costuma falar muito mais baixaria do que os homens falam entre si, né? Esse é um mito que também foi um tanto derrubado. Acho que muito em decorrência do progressismo também, né? A libertinagem, que cresceu especialmente mais entre as mulheres. E isso foi ficando cada vez mais comum e recorrente. Acho que hoje em dia nem é talvez tão polêmico, né? As pessoas já sabem melhor desse fato.
essa imagem de que as mulheres eram mais santinhas e recatadas, ela se perdeu completamente, né? Essa imagem morreu. As feministas realmente conseguiram destruir essa imagem feminina. Então, se mesmo mulheres hétero, quando se reúnem, costumam falar muito mais de sacanagem, de putaria, e uma coisa que também evidenciou isso cada vez mais foi a popularização dos podcasts, né? Porque você via 50 podcasts de homens e os temas eram os mais variados possíveis. Era astrofísica, era futebol, era política, religião, esporte, entretenimento, filme, quadrinho, todo tipo de coisa. Aí podcast de mulher, é porque eu dei pra não sei quantos caras, porque já transei com não sei quantas pessoas, porque eu já dei o rabo pra fulano e não sei o quê. Cara, era bizarro. Basicamente, abriram as conversas das mulheres que eram feitas no privado pra todo mundo nesses podcasts e você viu que, mano, é só baixaria, mano. Só fala de, né, o tamanho da rola do maluco e a vez que ficou com 5 caras diferentes e quando pegou um maluco de manhã e à tarde já tava saindo com outro e depois foi pra uma balada e ficou com mais 7. É doideira, velho. Homem falando assim, só de bagacerice, de frutaria, desenfreadamente, contando vantagem. Isso acontece e olhe lá na adolescência, especialmente, né? Naquela fase que ele quer realmente se sentir o pegador e contar vantagem. Ali você encontra isso um pouco mais. Mas, pelo amor de Deus, o homem adulto continua tendo esse comportamento, é um moleque, não cresceu, não evoluiu minimamente. Via de regra, quando um grupo de homens se reúne pra conversar, pra jogar papo fora, eles vão falar sobre os seus principais interesses. Vão falar sobre todos aqueles papos que eu citei antes no podcast. Vão falar da academia, vão falar do time de futebol, o jogo do final de semana, vai falar sobre filme, sobre HQ, sobre a série que tá assistindo, etc. Não fala de mulher? Um pouco, bem pouco, talvez, assim, bem situacional. Talvez, mais especificamente, se estiver passando por um problema no relacionamento, pode ser que o cara se abra com um amigo. 2, no máximo. Que é aquele amigo de confiança mesmo. Melhor amigo, irmão, tá junto há muito tempo. Pode ser, mas nada muito distante disso. Enfim, foi um relato bem interessante, né? Eu queria dar uma olhada nos comentários, porque eu tinha visto por alto e parece que tinha muita gente concordando. Os comentários estão aqui do lado, eles estão meio cortados, né? Uma vez os comentários ficavam embaixo. Não sei se mudou, se eu tenho que fazer alguma coisa. Mas, no geral, o pessoal tá apreciando, né? O relato. Ganhou meu respeito. O amor da minha vida, sem dúvida, é uma mulher, no caso, eu mesma. Amor próprio até é importante, mas... tá. É uma frase de efeito, né? A linha entre o amor próprio e o narcisismo é um tanto tênue, mas não vou elaborar demais um comentário feito num vídeo do TikTok. Meu respeito você já tem, só falou verdades. Sinceridade é tudo, parabéns pela sinceridade. Tô pensando muito nisso. Você ganhou uma seguidora. Enfim, o feedback que ela tá recebendo aparentemente é bem positivo. E aqui vai mais um, né? Agora... diz aí você nos comentários, deixa a sua opinião, a sua impressão sobre esse vídeo, sobre esse debate, o que você acha de tudo isso. Curte o vídeo, passa adiante, se inscreve no canal se não for inscrito, tudo isso é muito importante para ajudar meu trabalho. Conto com o seu apoio, valeu e até o próximo vídeo. De pés descalços vou andando até o rumo aparecer, com a promessa de um novo amanhecer. Quantos dias eu passei aqui